Olá pessoal, tudo bem? Estamos dando início a mais um programa DC Mais Educação, uma parceria do Diário dos Campos, do Curso Positivo, do Colégio Positivo, trazendo esse tema tão importante, tão relevante a toda a sociedade, educação. E o DC Mais Educação hoje tem como tema Arte na Atualidade. E para isso nós convidamos o professor de arte, de literatura, o professor Rodrigo Willer. Ele que é professor do curso Positivo Ponta Grossa, Curitiba, e vai bater um papo conosco. Professor Rodrigo Willer, um prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo. Opa, tudo bem, Jackson? Tudo bem, alunos que são, que foram ou que serão meus alunos? É um prazer imenso estar aqui para a gente debater esse assunto tão interessante, tão bacana, o assunto aí da arte agora na atualidade. E a arte, né? Eu acho que o primeiro passo para o nosso bate-papo aqui é a pergunta: o que é arte? Para que serve a arte, hein, professor Rodrigo? Olha, Jackson, eu vou falar uma coisa. Eu vou emprestar as palavras aí de um escritor que está entre os meus favoritos, né? O poeta Ferreira Goulart, que diz que a arte existe porque a vida não basta. Eu acho que é mais ou menos por aí que a gente tem que seguir, né? Existe uma cultura, na verdade, né? Aí que nos rodeia, que está à nossa volta, né? Da violência, de coisas ruins, de coisas opressoras, e que a arte costuma nos libertar um pouquinho disso, né? Como diria o Van Gogh, também outro dos meus ídolos aí, eu acho que a arte de certo modo, consolar aqueles que são quebrados pela vida. E, assim, sem pessimismo nenhum, a gente sabe o quanto está difícil viver, né, nessa sociedade que nós temos, com tanta violência, com tanta brutalidade, essa pandemia que veio aí para arrasar, né, alguns sonhos, né, alguns planos de muita gente aí. Então, a arte ela serve exatamente para completar a gente, né? Ela serve para que a gente possa ter uma forma de catarse, uma forma, né, de expressão, uma forma de lidar com os nossos sentimentos, de modo a tentar, muitas vezes, até entender o que nem a gente mesmo sabe, né, que está sentindo. Então, eu acho que a arte, se ela não existisse, precisaria ser inventada, sabe? Né? Porque a partir da arte é que a gente consegue entender o mundo, né, pelos olhos do outro, mas, ao mesmo tempo, né, olhando o mundo pelos olhos do outro, entender o que o mundo significa para nós mesmos também. E assim, como que você se interessou pela arte? Olha, isso é interessante, Jackson. Pouca gente sabe disso, né? Mas eu tenho uma formação técnica do ensino médio em mecânica, né? Como é que eu vou chegar em arte? Aí você já pode imaginar, né? Que daria uma bela história, né? O que acontece é que eu me formei aqui em Curitiba, né, pelo Cefet, técnico em mecânica, até quase por uma imposição do meu pai, né, que me via como um possível engenheiro mecânico, né, trabalhando em grandes empresas aí do ramo automobilístico, alguma coisa do tipo. E eu, desde o começo, entrei nesse curso já meio ressabiado. Assim, né? Eu rapidamente vi que aquilo não era para mim. Né? Não era uma questão de nota, eu sempre fui um aluno até relativamente bom, né, em termos de nota e tudo mais, mas eu não me via fazendo aquilo. E eu gostava mais daquelas disciplinas que normalmente era que não agradavam os meus colegas, né? A disciplina de literatura, a disciplina de história, redação, quer dizer, tudo aquilo que de alguma maneira não tinha a ver com mecânica era aquilo que mais me interessava, era aquilo do que eu mais gostava. E aí, né, terminando esse curso técnico, né, algumas conversas aí com meu pai, decidi que eu não tentaria fazer, né, a faculdade de engenharia mecânica, embora eu tenha até tentado alguns vestibulares para engenharia mecânica. Cheguei a bater na trave num deles, fiquei a 2 vagas de entrar, né? Era o destino, provavelmente, atuando aí já, né? De modo que eu acabei indo para a carreira de publicitário, né? Eu me formei em publicidade, e dentro do curso de publicidade eu continuava gostando muito, né, daquilo que era relacionado, de alguma maneira, à literatura, né, que não deixa de ser uma forma de arte, a escrita, a produção de texto, e também aquilo que, de alguma forma, né, montava o meu imaginário aí de maneira imagética. Né? Então, por exemplo, a disciplina de História da Arte, né, que eu tive dentro do curso de Publicidade era uma das minhas favoritas. Inclusive, né, se a questão fosse nota mesmo, né, a disciplina de História da Arte foi onde eu obtive as melhores notas no curso de Publicidade. Eram 4 notas e eu obtive 4 notas 10, né, durante o ano todo, porque era a disciplina que eu amava, né? E aí, realmente, eu cheguei à conclusão de que, realmente, lá na mecânica, antes eu estava no ramo completamente errado, né? Só que durante o curso de publicidade, eu fui muito incentivado por alguns professores
a buscar um complemento aí dentro, né, da área da escrita, na área da literatura, fazendo o curso de letras. E eu me via como publicitário, a princípio, né, trabalhando no campo da redação publicitária, que, aliás, foi uma função, né, que eu exerci durante 8 anos. Né, eu trabalhei em 3 agências exercendo essa função de redator publicitário, mas eu queria mais, né, eu queria buscar um conhecimento assim, que complementasse aquela carreira de publicitário como redator. E aí veio o curso de letras. Né? Então, enquanto eu estava terminando o curso de publicidade, enquanto eu fazia estágio já numa agência, eu, à noite, fui fazer faculdade de letras ainda também. É uma época muito maluca na minha vida, mas que eu estava feliz, acima de tudo. Né? Isso é importante de ser salientado. E aí, né, ao me formar então, em publicidade, eu continuei trabalhando, né, no ramo de agências, e aí, terminando ainda, né, o curso de letras, né, pensando exatamente em futuramente, um dia vir a exercer aí a profissão de professor de literatura, eu fui buscar uma formação complementar, né, a pós-graduação e a estruturação, né, de uma carreira dentro de História da Arte também. Foi aí que, quando eu me enchi o saco de trabalhar, né, como publicitário em agência, eu fui me dedicar à carreira de professor. E aí, né, quis o destino que eu pudesse trabalhar com as duas coisas que eu mais amei, né, e por isso mesmo que eu sou extremamente feliz, trabalhando, então, aí, né, como professor de literatura e como professor de arte. Então, a arte, na verdade, ela me pegou assim de mansinho, né? Foi dentro do curso de publicidade que ela me pegou, e aí não teve como fugir, né? Porque a arte, ela realmente aprisiona a gente dessa maneira. Agora, dá para ver que a arte acaba impactando muito na sua vida, mas e na vida das pessoas de maneira geral? Como é que você vê esse impacto? Olha, a arte, na verdade, ela serve para que a gente saia quase que de um marasmo da nossa vida, assim, né, Jackson? A arte, ela é provocativa, ela induz a gente à reflexão, né? Eu costumo sempre dizer para os meus alunos que mesmo as correntes e os artistas que buscaram, né, uma arte que não mexia com a emoção das pessoas, né, uma arte que trabalhava com uma tentativa de trabalhar com a emoção zero, né? Essa arte não foi bem sucedida, porque ninguém passa incólume por uma obra de arte. Né? A obra de arte, ela de alguma maneira mexe com a gente. Nem que seja para a gente pensar, mas que porcaria é essa? Isso aí até eu faria, né? Aquele tipo de comentário que a gente ouve às vezes, né? Das pessoas um pouco menos conhecedoras aí do mundo da arte, já são comentários, quer dizer que aquilo já mexeu com você, né? Aquilo de alguma maneira te atingiu. E eu acho que a arte ela tem esse poder, né, de induzir a gente a refletir sobre aquilo que a gente está vendo, sobre as mensagens que são passadas, além, logicamente, né, de você pensar também que ela pode ampliar o teu poder de argumentação. Né? Você, ao interpretar as obras de arte a partir do seu pensamento, a partir do seu entendimento do mundo, você está também, de certa maneira, interpretando o mundo. Né? Então, como aquilo partiu de um ser humano igual a você, como aquilo tem uma intenção por trás daquela obra de arte, a partir do momento que você confabula sobre aquilo, a partir do momento, né, que você raciocina sobre o que a arte quer trazer para você, eu acho que você já tem, de certo modo, uma boa parte da arte, então, aí, cumprindo o seu papel. Eu acho que ela induz a reflexão, né? Ela nos convida a pensar sobre o que nós estamos fazendo aqui, sobre o que é o mundo, de certo modo, e se não serve para isso, serve para pelo menos pensar sobre o que poderia ser o mundo, né? Sobre o tipo de mensagem que a gente poderia eventualmente até passar aí para os nossos sucessores, para os nossos filhos, para as nossas próximas gerações. Mesmo que não tenha sido você que tenha feito, né, e criado aquela obra de arte, você vai ser impactado, você vai ser, de alguma maneira, mexido por aquela obra de arte. Então, acho que esse papel de tirar a pessoa do normal dela, né, de provocar mesmo, né, de fazer a pessoa se coçar para tentar entender aquilo, eu acho que é o mais importante que a gente tem aí dentro da arte. Agora, estendendo isso também na vida dos alunos, né, dos estudantes, no dia a dia, como é que isso impacta também a vida do aluno, hein, professor? O interessante já é pensar nisso também, né? Claro que tudo isso que eu falei, de certo modo, vale, né, para alunos, para estudantes, para as pessoas mais jovens também. Agora, logicamente, o jovem, né, o estudante, normalmente com uma cabeça mais aberta, né, mais aberto às novidades, mais aberto às inovações, esse, na verdade, talvez seja o público mais ideal, né, para a arte. Porque esse é o cara, na verdade, né, que vai estar aberto a receber novas mídias, que vai estar aberto a receber, né,
novas propostas de reflexão. Então, a gente vê, né, que o público mais jovem, o público estudante, é um público que normalmente se interessa mais pela arte, né? E se interessa por variadas formas de arte. Muitas vezes se interessa pela obra de arte sem nem perceber que está curtindo aquela obra de arte, né? O que seria de nós todos, por exemplo, né? Claro, imaginando numa época em que isso ainda era possível, né? De uma maneira regular, mas o que seria de todos nós sem aquele cineminha, né? Você pegar aquele cineminha para espairecer um pouquinho, para você relaxar um pouquinho. O que seria de nós sem acompanhar as séries, né? Do Netflix, da Amazon, de todos esses serviços de streaming, né? Que nos oferecem. Ou então, né? O que seria de um churrascão aí em família, por exemplo, sem a música, né? Então, quer dizer, são formas de arte que fazem parte completamente da vida do estudante, completamente da vida do jovem, né? O jovem, ele costuma usar normalmente a arte, né? Quase como uma espécie de fuga e, ao mesmo tempo, de acolhimento, o que não deixa de ser uma das funções mais bonitas e belas da arte também, né? Quando o cara vai escutar aquela música porque está na fossa, terminou com a namorada, né? Quando o cara não quer saber de nada mais do que só ver um filminho ali no final de semana, tudo isso são formas, né? Então, do estudante, do aluno, não só consumir arte, como, de certo modo, ser acolhido pela arte, né? Então, eu acho que ela desempenha um papel fundamental na vida aí dos jovens e dos estudantes. Principalmente quando a gente pensa, né, num universo aí de vestibulandos, aquela tensão, né, quando o cara está estudando direto, né, não aguenta mais de tanto resolver exercício de matemática, física, química. Pô, como é bom, de repente, deixar de lado isso, né, e poder curtir aquela musiquinha, você poder, né, ir a uma peça de teatro, quando era possível fazer isso também, né. Então, a arte ela também tem esse papel, digamos assim, regenerador, né, de fazer com que a gente volte ao nosso estado natural, ao nosso estado normal. Agora você citou aí, quando nós conseguimos fazer isso, né? Vivemos aí uma pandemia, grandes transformações, várias áreas acabaram aí tendo que se reinventar, e uma das artes que precisou ser, uma das áreas, né, que acabou aí se reinventando, foi obrigada também a arte. Como que a arte conseguiu driblar tudo isso? Como é que a arte está se saindo, né, durante esse período de pandemia? Olha, a arte, eu acho que foi uma das áreas, um dos campos que mais se reinventou, Jackson. É só você parar para pensar, né? E aí quem está nos assistindo pode parar para pensar também quantas lives, né, de cantores, de artistas você viu anunciadas aí, né? Do ano passado para cá, por exemplo. Né? Então, Verdade. os próprios artistas, na impossibilidade de fazer os shows, começaram a fazer os shows, por exemplo, em seus canais de YouTube, né? Começaram a fazer parcerias com canais de TV a cabo para se apresentar diretamente, né, de suas casas. Eu mesmo cheguei a assistir algumas peças de teatro transmitidas ao vivo, né, por canais, né, do YouTube e também, né, por alguns perfis do Instagram. Eu acho que nesse ponto aí a arte ela se encontrou, né, ela se achou nesse momento então de pandemia. E é claro, né, nada vai substituir, né, você estar presencialmente ali, né, por exemplo, numa apresentação musical, numa peça de teatro. Falta aquele calor humano, né, falta aquela vibração toda. Não deixa de ser uma forma, né, da arte dizer e dar um recado de que ela não vai morrer, não é tão fácil assim matar a arte. Né? Você pode até pensar, por exemplo, né, eu estive lendo esses dias aí sobre uma peça de teatro lá na França, que foi encenada, né, como se fosse dentro de uma vitrine de uma loja de roupas. Né? Então, tiraram-se os manequins, tiraram-se tudo que estava ali naquela plataforma, onde ficavam ali expostas, né, as roupas, e a trupe de teatro se apresentou ali dentro da loja, né, voltada para a calçada, para que o pessoal lá na rua pudesse acompanhar, então, né, a peça de teatro. Colocaram-se algumas caixas de som, né, com as falas dos artistas ali para fora, e o pessoal podia acompanhar, então, a peça de teatro ali da rua, a uma distância segura, né? Guardando ali o distanciamento social. A gente pode também citar aqui vários casos de museus, né? Como o Museu do Louvre, provavelmente o museu mais famoso do mundo, que embarcou nessa ideia de abrir as suas portas de maneira virtual. Então, muita gente que eventualmente não teria sequer a chance de visitar um museu como esse, provavelmente por conta desse momento da pandemia, em que parece que nada ia sobreviver, em que nada ia restar, teve acesso exatamente a todo o acervo, né, desses museus, por exemplo, ou ainda, se a gente pensar, né, nas premiações como o Globo de Ouro, como o Oscar, que tiveram que se reinventar nesse momento, buscando, né, então, seus indicados lançados não mais no cinema, mas via plataformas de streaming. Então, quer dizer, os exemplos são inúmeros aqui. Né? A gente pode dizer que a arte realmente foi uma das áreas que melhor saiu.
Eu acho que talvez, né, a arte ela tenha sido relembrada novamente, né, como com a força motriz que ela tem dentro dessa sociedade, de trazer, né, essa regeneração, né, esse acolhimento dentro desse sofrimento, né, que nós tínhamos. Nunca se consumiu tanta arte, né, como nesse tempo da pandemia. E aí, né, inclusive até para encerrar esse comentário, eu li também recentemente, né, que o Netflix, Jackson, nunca tinha caído, né, nunca tinha saído do ar. Lá na Europa, logo que tinham se anunciado os primeiros lockdowns nos principais países, houve um final de semana em que o Netflix caiu. Tamanho era o consumo, né, das casas, então, dos vários países europeus. Para você ver como, na verdade, né, o pessoal fica em casa, mas vai buscar amparo exatamente na arte, né, na música, no cinema, no teatro, na literatura. Agora, para viver da arte, eu tenho que ser um artista ou tem outros caminhos, eu sendo um amante da arte, uma carreira da arte, independente de eu ter um talento, um dom artístico? Interessante que você pergunte isso, Jacques, porque isso é uma pergunta que vários alunos normalmente costumam me fazer também, né? Olha, professor, eu gosto muito de pintar, mas como é que eu vou viver de ser pintor, né? E é que eu sempre costumo dizer, claro, você ter uma profissão é diferente de você ter um hobby, né? Agora, nada impede, por exemplo, que você tenha uma espécie de complemento da sua profissão. Haveria algum problema, por exemplo, em termos de um médico que é ao mesmo tempo um poeta? Não tem nenhum problema. Nós estamos recheados de exemplos aí na história daquilo que de vezes em que isso já aconteceu. Você poderia ser um jornalista bem-sucedido e, ao mesmo tempo, também ser um grande músico que toca nos finais de semana, por exemplo, né? Então, indiretamente, todos poderiam e deveriam, de alguma maneira, praticar a sua arte, né? Seria uma forma de se expressar e de colocar os seus sentimentos. Claro que viver de arte, né, propriamente falando, né, é uma coisa meio difícil, especialmente num país como o Brasil, que a gente sabe, né, não valoriza tanto a arte quanto deveria valorizar. Então, você ser um pintor, né, você ser um escultor e disso tirar o seu sustento, claro que é muito complicado. Mas nada impede que você tente também, né? Eu sempre sou partidário, né, de que a pessoa tem que fazer aquilo que deixa ela feliz, né? Então, é claro que se a pessoa acha difícil e só por isso já vai desistir, sem sequer tentar, eu não aprovaria. Eu acho, não, eu quero ser músico, eu quero estudar, eu quero ser um conhecedor disso, eu quero eventualmente até ser um maestro que vai estudar, por exemplo, lá na Europa. Pô, que legal, né? O conselho que eu dou é comece o quanto antes, porque quanto mais você se aperfeiçoar, mais chance, né, você tem disso dar certo também. Agora, não vou mentir para ninguém, né, que é um caminho realmente muito complexo, muito difícil. Agora, também existem, né, aqueles trabalhos indiretos aí no campo da arte. O cara pode trabalhar, por exemplo, né, como contra-rega, o cara pode trabalhar até, eventualmente, né, como operador de câmera na televisão, ele pode trabalhar, né, como auxiliar, por exemplo, de produção dentro, né, de uma produtora cinematográfica. Então, existem várias formas indiretas, né, de você trabalhar com arte sem ser propriamente um artista, né? Então, não sei se eu respondo a tua pergunta, Jacques. É claro que Sim. É um pouco difícil, né, a gente imaginar que a pessoa vai viver somente de arte, mas existem essas formas indiretas, né, de também tirar o seu sustento e, ao mesmo tempo, né, a sua satisfação aí da arte. Agora, a gente falou da carreira, né? E a gente fica pensando, tá, mas onde que está essa arte? Onde que eu posso ver essa arte, sentir essa arte? E essa arte, ao mesmo tempo, ela pode ser influenciável, ela pode ter um caminho político ou não? Olha, eu vou dizer para você que a arte ela está em tudo, já. Pode ser um clichê falar isso, né? Mas a arte ela está em tudo. Na verdade, né, eu já aprendi com meus colegas professores de redação que uma coisa que não deixa de ser verdade, né, que todo clichê ele só virou clichê de tão verdadeiro que ele é, né, de tanto que ele foi batido e mastigado. Mas a grande verdade é que a arte está em tudo mesmo, né? Você encontra arte desde de um logotipo, né, desde de uma peça publicitária, né, passando aí pela embalagem de um alimento, por exemplo, até, logicamente, a arte que está nos museus. Agora, a arte, cada vez mais, ela vem até nós, né? Eu estava citando agora há pouco, né, o exemplo do Netflix, né, que trouxe o cinema para dentro da nossa casa, as lives dos músicos, né, que trouxeram a música para dentro da nossa casa. Então, tudo isso é uma forma, né, da gente também consumir arte. Sem contar também que a arte contemporânea cada vez está mais ligada às ruas, né? Então, a gente tem aí o grafite, por exemplo, né, street art, as performances que os artistas montam muitas vezes aí, né, em praças públicas, né, nos shoppings e tudo mais. Então, a gente tem a arte, né, numa variedade imensa de lugares. A gente está rodeado de arte. Basta a gente saber abrir os olhos, né, para enxergar essa arte, então, que está diante aí de nós. Agora, sim, uma pergunta até mais pessoal, né? Quais seriam os seus artistas preferidos, né, assim como referência? Pô, que legal. Olha, eu
eu sou muito fã, né? As pessoas esquecem normalmente que a literatura é uma forma de arte, né? E eu, como também professor de literatura, como amante, né, das letras, eu não posso deixar de citar, né, o Machado de Assis. Para mim, o Machado de Assis é uma grande referência, né? Eu acho que se todo mundo lesse Machado de Assis, a gente teria uma sociedade melhor, já, né? A gente teria uma sociedade que, pelo menos, filosofaria mais a respeito, né, daquilo que está fazendo. Então, eu sou um grande fã do Machado de Assis. Ainda no campo das letras, né, de todos os TCCs, né, dos trabalhos de conclusão de curso que eu fiz na vida, 2 foram sobre o Nelson Rodrigues, que é outro cara, né, que eu admiro muito também, né? Então, dentro do campo das letras, aí seriam esses 2, né, que eu gosto muito. Mas eu admiro demais o Van Gogh, que eu citei, né, no começo da nossa entrevista. Eu admiro demais o Monet e a época, né, dos impressionistas. Eu acho muito interessante, né, o trabalho que o Salvador Dalí fez, né? Uma coisa que nos tira totalmente daquele automatismo, que faz com que a gente, por alguns segundos, né, fique embasbacado olhando para aquelas pinturas. Então, eu acho que as minhas referências estão nesse campo aí, né? Acho que o Van Gogh, o Monet, o Salvador Dalí, dos estrangeiros, aí seriam os meus favoritos. Agora, as pessoas devem estar pensando, né? Você citou pessoas aí um pouco do passado, algumas pessoas que já não estão mais entre nós, mas e da atualidade? Você teria aí algumas referências para indicar para nós? Ah, com toda certeza, né? Eu admiro muito atualmente o trabalho dos Gêmeos. Eu não sei se você já ouviu falar, né? Se Sim, você que sim. está nos ouvindo aí também conhece, né? Que são 2 irmãos, né? Brasileiros, mas que estão fazendo um sucesso imenso aí no exterior atualmente, com o grafite, né? Com a street art. E já fizeram intervenções em vários locais e que, inclusive, né? Já fizeram uma parceria, né? Com o Banksy, que é outro artista grafiteiro que eu também admiro muito, que não se sabe a identidade, né? Olha só que legal, né? O cara se esconde atrás, né, desse nome e tudo que se sabe é que ele é um artista britânico que já viajou o mundo todo também, né? E que já andou aprontando várias por aí também, né? Então os Gêmeos fizeram até uma exposição recente agora em Nova York, a convite do próprio Banks, né? E quando perguntados, inclusive, né, quem era o Banks, eles conversaram ali, né? Não revelaram, né? Mas é claro que se eles tomaram contato, né, com o artista, eles sabem já hoje, então, quem é o artista, né? Ainda nesse universo do grafite, aí, da street art, né, tem um cara que está se destacando muito do ano passado para cá também, que é o Cobra. Cobra com a letra K, né, com a inicial K, que também é brasileiro, grafiteiro, e faz um trabalho, né, muito bacana no sentido da conscientização aí da leitura, da arte como um todo. É um cara que eu gosto bastante também, né? Além de um australiano chamado Ron Mueck, que é um cara que expôs recentemente aqui, né, no Brasil, e que tenta fazer por meio, né, de esculturas a reprodução hiperrealista de pessoas, né? Então, se olha, né, para aquelas esculturas gigantescas e tal, né, representando nos mínimos detalhes ali as partes do corpo, né, do ser humano, é algo também, né, de ficar embasbacado. Enfim, acho que são essas assim, as minhas referências atuais também, né? A gente, sei lá, poderia citar até a Rosana Paulino também, né, que fez um trabalho interessante aí no campo da afroarte também, né, de recuperação de pessoas que sofreram, né, já com a escravidão anteriormente no Brasil e depois com o período da ditadura militar também. Eu acho que são alguns nomes aí que se destacam aí no presente, são esses que eu citei aí, Jato. Agora, a arte dentro do campo da nossa educação, quais cursos, quais disciplinas, aí a arte está diretamente ligada, né? E já emendo uma outra pergunta, né? Como que se estuda a arte, hein, Rodrigo? Olha, claro que as disciplinas, né, as faculdades relacionadas à arte são aí a porta de entrada para quem realmente quer ter uma carreira profissional dentro disso, né? Então, se a gente pensar aí na faculdade de artes visuais, né, que vai te preparar para aquilo tudo que é visual mesmo, né, a pintura, a escultura, a gravura, né, a faculdade de música, né, tanto no campo da execução do instrumento, como também, né, no campo de você estudar, né, a história da música como um todo. Então, é outra possibilidade, né, de faculdade. E a própria faculdade de arquitetura, né, que o pessoal esquece que está muito relacionada à arte ainda, não deixa de ser uma forma de arte, aí, arquitetura também, né? A própria faculdade de letras. Então, assim, pensando em cursos superiores, né, essas seriam as disciplinas, né, o estudo mais relacionado. Agora, é claro, né, que é importante lembrar também que o gosto pela arte começa antes de tudo isso, né? Começa ainda na época da escola, na época do ensino médio.
E aí, normalmente, né, o que eu digo é que nada contra, por exemplo, né, que alguém que seja muito fã de matemática, física, química, biologia, vá gostar, por exemplo, de arte, mas normalmente o que a gente vê, né, que quem tem uma inclinação maior para arte é aquele aluno que gosta, por exemplo, de história, é aquele aluno, né, que gosta de literatura, que gosta de redação, é quem de alguma maneira já gosta daquelas disciplinas, né, que permitem dar asas à imaginação, né, que são as matérias menos exatas, menos quadradinhas que a gente tem, digamos assim, né? São essas que dão asas aí para o aluno gostar, né? E começar a se interessar por arte. E aí você perguntou sobre como estudar arte, né? Isso também é uma pergunta bastante interessante, porque eu gosto muito, né, de recomendar para os alunos o estudo da arte da seguinte maneira: vá para a prática, vá, né, atrás. O professor vai te dar a teoria, ele vai te ensinar, né, os movimentos, ele vai te ensinar quem são os artistas, mas quem vai percorrer esse caminho é você. E é por isso que é uma delícia estudar arte, né? A gente tem o momento da sala de aula em que a gente ouve a teoria e a história a respeito daquilo, e aí depois a gente vai conhecer aquilo na prática, né? Então a melhor maneira de estudar arte é aquela que permite, né, que você alie aquilo que você está descobrindo, que você está ouvindo, que você está assistindo, com aquilo que foi dito, né? Então, em sala de aula pelo professor. Então, é uma delícia estudar arte, né? Estudar arte é aliar a teoria, então, aí, com a prática. Agora, eu falei de estudar arte exatamente porque vários vestibulares, o próprio Enem, né, acaba cobrando arte. E relativamente recente, a nossa Universidade Estadual de Ponta Grossa também incluiu a disciplina de arte, né, dentro do seu vestibular, né? Então isso é muito interessante, cria aí uma importância muito maior para que o aluno vá em busca, né, dessa disciplina. Desde 2012 houve a obrigatoriedade do ensino da arte na escola, né? E é difícil, assim, também, tudo que é muito compulsório acaba vindo com aquela ideia, né, de verticalidade, de imposição, o que acaba sendo algo um pouco chato, né? Mas, por outro lado, também é a forma da gente garantir que estudantes, né, de variadas, então, classes sociais, de variadas cidades, variadas regiões aí do Brasil, tenham um mínimo contato com a arte e, de repente, ali, né, se abram, então, para o novo que essa arte vai simbolizar e vai significar na vida deles, né? E, claro, né, que, a princípio, a partir do momento que ela passa a ser obrigatória, né, na escola, no ensino médio e tudo mais, a gente imagina, né, que isso vai ser chancelado por meio dos vestibulares, por meio do Exame Nacional do Ensino Médio, né, que você citou, e é o que a gente tem verificado, né? Já há bastante tempo a prova do Enem conta, né, então, com pelo menos ali 5 questões, eu diria, puras, assim, de arte, né, sem contar as relações que são feitas ali dentro, né, da literatura, dentro da história também, né? Além de alguns vestibulares, que você também citou aí, né, a nossa querida UEPG, tendo aí, né, como já agora no terceiro, quarto vestibular, né, que já vai cobrar arte, desde 2018 nós temos isso, então, aí, né, dentro da obrigatoriedade das disciplinas, e é importante, claro, a gente lembrar que quem está pensando exatamente, né, numa vaga, num curso concorrido, né, e está pensando num vestibular concorrido, como é o caso, por exemplo, né, da UEM, né, a Universidade Estadual de Maringá, como é o caso, né, da própria UEPG, precisa necessariamente passar pelo estudo da arte também, né? Então a arte, ela vai ser mais do que, nesse caso, apenas do que um oásis ali de relaxamento para o aluno, né? Ela vai ser aquilo que vai possibilitar o aluno, né, ter uma boa classificação dentro do vestibular. Se a gente tomar como base, né, a UEPG mesmo, né, para a gente ficar aqui dentro da nossa praia mesmo aqui, né, embora Ponta Grossa não tenha praia, né, a ideia é que na primeira fase, né, na prova de conhecimentos gerais, a prova de arte, né, as 5 questões de arte, elas têm o mesmíssimo valor do que as 5 questões de matemática, de física, de química, de biologia. Então não é assim, não, a arte não precisa estudar. Precisa, né? Esses 300 pontos que valem, né, a disciplina de arte aí, vão fazer toda a diferença para quem está concorrendo ali pau a pau, né, com outros concorrentes aí por uma vaga, né, num curso dos mais requisitados, né? Então, além de tudo, né, a arte tem essa importância também no vestibular. Legal, professor Rodrigo Willer, professor de arte e de literatura, bate-papo bem interessante, educação, arte na atualidade. Olha, foi um prazer tê-lo aqui. Vou deixar aí as suas considerações finais aí desse nosso bate-papo. Primeiro eu queria agradecer o convite, né, Jackson? Estou muito honrado de participar aqui do programa, porque já tinha visto, inclusive, outros colegas aí, né, participando. E educação é tudo, né, Jackson? A gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa analisar, né, o papel que isso tem dentro da sociedade.
E, acima de tudo, né, a gente precisa lembrar também, né, o quanto o vestibular é, né, a porta de entrada para o sonho de muita gente aí também. Então, é na certeza exatamente, né, de trabalhar num lugar focado nisso, né, trabalhar num lugar que tem como sonho realizar o sonho dos outros, né, é que eu fico feliz de poder vir aqui dar o meu depoimento, então, né, a respeito das áreas com as quais eu trabalho. Foi muito bacana mesmo, né, muito legal. E eu quero deixar um abraço aí, né, para todos os alunos que, como eu disse antes, né, são meus alunos, vão ser meus alunos ou foram meus alunos, né? E mesmo você que também não vai ser meu aluno, né, pais de alunos e tal, né, é um prazer falar para vocês e é um prazer expor um pouquinho, né, daquilo que eu, né, e o Grupo Positivo fazemos aí pela educação também. Que beleza. Muito obrigado ao professor Rodrigo, né, nosso convidado de hoje, arte na atualidade, dentro desse nosso tema do DC Mais Educação. Agradecemos mais uma vez ao professor Rodrigo e nós continuamos sempre, toda semana, trazendo esse tema tão relevante a toda a sociedade, o tema de educação. Queremos agradecer a sua audiência, um abraço a todos e até a próxima.